Graça e paz, irmãos. Espero que encontrar todos bem, de saúde, de paz, de harmonia. Eu quero compartilhar com vocês um novo tema, um tema super atual, um tema muito relevante para esses dias que nós estamos vivendo. Um tema que muitas vezes é discutido na sociedade, mas muitas vezes também desprezado por uma boa parte dela. Hoje nós vamos abordar o tema vida financeira. E para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Na verdade, eu gostaria de começar citando um texto, porque a Bíblia ela é tremendamente atual, ela educa, ela corrige, ela ensina, ela inspira. A Bíblia simplesmente, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E no livro da Bíblia, o livro chamado Gênesis, que é o livro da criação, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 41, a Bíblia nos dá uma história super interessante. A Bíblia vai contar um fato que aconteceu lá no Egito, na vida de um homem de Deus chamado José. Eu não vou aqui explanar para vocês a história de José, mas vou dar uma pincelada só. José era um adolescente, um jovem, e ele foi jogado por seus irmãos dentro de uma cisterna, passando um pessoal, uns nômades naquela época, achou esse rapaz dentro dessa cisterna e levou ele para o Egito. Lá ele foi vendido como escravo. E ele foi trabalhar em casas, ele foi preso, uma série de coisas aconteceu com ele. Espero que você tenha curiosidade de ler a história de José no capítulo 41 do livro de Gênesis. Pois bem, um dia Faraó, que era o rei do Egito, o cara que mandava em tudo, ele foi dormir como uma noite qualquer, e durante essa noite ele teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. E esse sonho deixou o Faraó assim encucado. Provavelmente ele nem dormiu naquela noite depois daquele sonho, como acontece com muitos de nós. Muitas vezes a gente vai dormir pensando que a gente vai dormir aquele sono tranquilo, ter só sonhos bons, etc. E no meio da noite, daqui a pouco a gente tem um sonho, muitas vezes a gente tem um pesadelo, e a gente não consegue dormir mais, e aquilo encuca a gente, e no outro dia a gente acorda, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que for, e o sonho está nos perseguindo. Foi exatamente o que aconteceu com o Faraó. Ele olhou, teve essa visão dessas 7 vacas gordas e 7 magrinhas, feinhas, o texto ainda fala assim. E ele procurou dentre o pessoal do Egito alguém que pudesse discernir ou interpretar esse sonho para ele. E chamou vários conhecedores daquela época, etc. E ninguém conseguiu desvendar nada. Tinha alguém próximo a Faraó que lembrou que uma determinada época atrás, um jovem de Israel tinha ajudado ele na interpretação de um sonho. E ele apresentou esse nome para Faraó, e Faraó resolve pedir ele para trazer esse rapaz chamado José até a presença de Faraó. E ele veio. Chegando lá, Faraó conta a história para ele, e ele, pela sabedoria de Deus, pela intervenção de Deus na vida de José, porque ele era um jovem temente a Deus. Como vale a pena ser temente a Deus? Como vale a pena servir ao Senhor? Como vale a pena ter a intimidade com Deus, a inteligência que Deus dá para a gente? Como vale a pena? E José, ele interpreta aquele sonho para aquele rapaz. E inclusive a Bíblia fala de outro jovem também chamado Daniel, que também Deus exaltou ele tanto por conta que ele também desvendou um sonho, só que na época do rei Nabucodonosor, que não é o caso agora, estamos falando de José. E José dá interpretação para Faraó daquele sonho. Ele, resumidamente, eu te falando, ele disse assim: olha, Faraó, o negócio é o seguinte: durante o seu reinado aqui, nos próximos 14 anos, você vai ter um período de 7 vacas gordas. Ou seja, tudo que você plantar, a terra vai produzir. A terra vai produzir como nunca produziu. Porém, depois desses 7 anos,
a terra não vai produzir mais nada. Aí vai começar o período que você viu, que são as 7 vacas magras. O gado vai morrer, pessoas vão morrer, vai acontecer coisas que você não poderia nem imaginar. Aí Faraó, como você imagina, Faraó, de repente ele teve um start e ele perguntou para José, e como é que a gente pode resolver esse problema? E aí José, claro e evidente, como eu já havia dito, com a inteligência que Deus deu para ele e dá para muitas pessoas que resolve colocar Deus como administrador da sua vida, Faraó diz para ele o seguinte, José diz para Faraó o seguinte, Faraó é o seguinte, eu vou te dar uma estratégia, você vai fazer o seguinte, você vai construir vários celeiros, galpões, você vai construir o que você puder. Durante esses 7 anos de vacas gordas que a gente vai ter sobrando, a gente vai ter todo tipo de grão, tudo que a gente plantar, gado no pasto, ovelha sobrando, a gente vai tentar guardar tudo que a gente puder guardar, a gente vai economizar o máximo que a gente puder, além de ter armazenado, a gente também vai começar a aprender a poupar. Então tudo vai ser medido, não vai se desperdiçar nada, nada. Daqui para frente, 1 grão de farinha vai ter grande valor para todo mundo aqui do Egito. E durante os 7 anos que nós vamos sofrer com a crise, com as vacas magrinhas, feinhas, a gente vai suprir com aquilo que a gente armazenou e guardou. Assim foi feito. E assim, de 7 anos que era para ser ruins, se passou literalmente que ninguém nem viu a crise, porque um homem, segundo a instrução de Deus, resolveu intervir e solucionar um problema que muitas vezes a gente não consegue solucionar. Pois bem, é aqui que eu quero chegar. Brasileiro, infelizmente, não tem a cultura de poupar. Brasileiro, e eu me incluo, nós temos a cultura de quanto mais gastar, melhor. A gente não consegue ver nada que enche os nossos olhos, a gente não consegue resistir a nada. A gente compra tudo, sai comprando. É tanto que existem pessoas que têm o rótulo de consumidor compulsivo. Ele compra mais do que ele precisa, muito além do que ele precisa para viver. Se você pegar um japonês e pessoas de outros países que têm a cultura de poupar, você vai ver que essa pessoa, muitas vezes, ela trabalha um ano, consegue economizar, que se ela ficar sem trabalhar o próximo ano da vida dela, ela tem com que sustentar. Mas nós brasileiros não somos assim. Nós brasileiros temos a cultura de ganhar 10 e gastar 10, muitas vezes gastando 11, 12, 13, até 15. Tem gente que consegue se superar. Só, meus amigos e amigas, que a gente não imagina que do mesmo jeito que a gente está passando por um período muito bom, favorável, às vezes vem um período desfavorável, um período onde a gente precisaria ter economizado para passar aquele tempo de uma forma, no mínimo, mais confortável. Foi o caso lá do Egito que eu estava comentando com vocês. Então, por o brasileiro não ter a cultura de poupar, a gente vai vivendo um dia de cada vez. E a gente não vai sabendo organizar a nossa vida financeira. Irmãos, a Bíblia, ela fala de dinheiro muitas e muitas vezes. Falar de dinheiro não é pecado. Organizar a nossa vida financeira, pelo contrário, Deus se agrada. Deus é tão maravilhoso que Ele diz que não é você ter dinheiro que traz os males para a sua vida, é você amar o dinheiro acima de qualquer outra coisa. O bom é que todo mundo deve e pode abençoar as outras pessoas. Você deve matar a fome de quem tem fome, você deve ajudar as pessoas que não têm uma roupa para vestir, ajudar essa pessoa a se vestir, você deve ajudar as pessoas necessitadas, você deve e pode contribuir com todas as outras pessoas da sua família. Onde você vê uma necessidade, você tem que ser mão aberta. Nós não podemos também ser egoístas, nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento dos outros. Precisamos estar atentos que quando Deus nos dá, é para que a gente reparta com as pessoas necessitadas.
A gente não pode cair nas garras da pessoa que não tem o controle da sua vida financeira. Porque se a gente não ter cuidado, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela gasta o dele e se deixar, gasta o seu que está me vendo, gasta o meu e gasta de todas as pessoas que ela vai encontrando. Ela todo dia precisa de uma pessoa para solucionar um problema financeiro que ela se meteu, que ela arrumou para a vida dela. Gente, nós precisamos ter um controle. Eu tenho visto pessoas que quando abrem a sua carteira, e isso se refere a homem e mulher, ele tem mais de 10 ou 15 cartões de crédito dentro da bolsa dele. Tem hora que no meu trabalho, a pessoa abre assim um leque de cartões que ela vai falando, passa esse, passa aquele outro, vê se tem, vê se não tem. Eu falo, meu Deus, como é que é a vida dessa pessoa? Como é que chega as faturas? Como é que ela organiza quando chega esse tanto de fatura nos cartões que essa pessoa carrega? Eu fico me perguntando, gente, nós precisamos aprender a nos livrar das armadilhas que o comércio nos oferece. Tem hora que você está passeando no shopping, no centro da cidade, nos mercados, e você vê muita armadilha para que você não resista. Tem hora que um produto é mostrado para você de um preço que ele está vendendo ali praticamente sem lucro, para que você entre e compre aquele e ele consiga te vender muitos outros que você nem estava esperando, mas você já foi fisgado. O mercado é assim. Os vendedores são treinados para fazer você comprar muito além daquilo que você precisa. Moral da história: nós precisamos ter a seguinte consciência. Nós precisamos entender que do mesmo jeito que as coisas estão soprando favoráveis para nós, de repente ela pode soprar também de um vento que a gente não está preparado para encarar. Aí você pode me perguntar, mas como assim? Olha, eu estou gravando esse vídeo num período que ele não foi o período assim mais propício pelo fato dessa crise que nós estamos vivendo, que não é novidade para ninguém, chamado coronavírus, que além de abalar toda a saúde do mundo, ela também abalou a vida financeira de quase todas as pessoas do mundo inteiro, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre. Todo mundo está sofrendo com essa crise. E a gente sabe que teve gente que, por conhecer a vida dele e saber administrar, talvez ele se preparou para esse momento. Talvez ele tinha um recurso, talvez ele conseguiu não cair nas armadilhas que muita gente conhece. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa. Existe tempo para tudo. Existe tempo para a gente ter um carro novo, existe tempo para a gente mudar de casa, existe tempo para a gente mudar de apartamento, existe tempo da gente usar a calça de marca, a blusa de marca, existe tempo de você ter 100 pares de sapato. Isto é, se você tiver condição de ter. Porque o problema não é que coisa boa faz mal, mas nem todo mundo tem condição de gastar uma fortuna numa calça, numa camisa, num sapato. Nós devemos viver de acordo com aquilo que a gente ganha. Tem pessoas que ganham 10 salários, 15 salários, 20 salários mínimos e não conseguem ter um ajuste na sua vida financeira. Eu conheço pessoas que têm um único salário e ele consegue viver bem. Ele vive em paz, uma vida de contentamento. Irmãos, essa palavra que eu estou compartilhando com vocês, olha que coisa interessante. Olha que versículo da Bíblia que eu vou ler para você. Está em Provérbios, capítulo 21, verso 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenada, mas o tolo devora tudo que ele tem. Irmãos, a palavra de Deus é muito sábia. Nós precisamos urgentemente organizar a nossa vida. Aí você pode dizer assim, irmão, mas agora é impossível para mim, chegou a crise, não tem mais jeito. Pelo contrário, é agora que você precisa se organizar. Talvez há um mês atrás você vivia de uma maneira que você não parava para fazer conta de nada, era tudo no automático. Você saía para trabalhar, você saía para lazer, você saía para isso, para aquilo e nunca tinha parado para fazer conta. Então você ia empurrando com a barriga. Mas quando veio essa quarentena que você se colocou dentro de casa
e você sentou, e você ajustou as contas, você colocou a mão na cabeça e disse, meu Deus, como vou sair dessa? A Bíblia ela tem um versículo interessante no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 37, que diz assim, para Deus nada é impossível. O que você precisa fazer é incluir Deus na sua vida. Ah, mas você está falando de vida financeira, você agora misturou Deus? Sim, Deus não tem como se separar de nada. É Ele que traz a inteligência, é Ele que traz a saúde. Quando Ele é incluído, as coisas acontecem. Você precisa agora incluir Deus na sua vida. Você precisa se humilhar perante o Senhor, você precisa pedir Deus para abençoar tudo que vem em suas mãos. E detalhe, isso é uma estratégia, você precisa aprender a viver um dia de cada vez. Senta com a sua esposa, organiza a sua vida, coloca tudo num papel, vê o que você deve, vê o que você tem em casa e você começa a poupar. Você precisa parar de jogar comida fora, você precisa parar de deixar a luz acesa em ambientes que não tem ninguém, de deixar a televisão ligada o dia todo quando não tem ninguém na sala. Você precisa aprender a demorar menos no chuveiro, você vai precisar aprender a economizar nos pequenos detalhes e quando chegar no fim do mês você vai falar assim, poxa, como valeu a pena? Porque está na sua mão a chave. Você vai precisar aprender a economizar. E não vale manipular ninguém, você vai ter que ser exemplo da sua casa. Nós precisamos aprender a ter a cultura de poupar. Quem poupa, quem ganha 10 e gasta só 7, ele tem 3 para no dia que chegar as vacas magrinhas, ele não passar necessidade. Ele ter para emprestar ao invés de tomar emprestado. Meu irmão e minha irmã. Isso é muito importante para nós. Que versículo esse de Provérbios, capítulo 21, verso 20. O sábio tem na casa dele armazenado azeite e comida. O tolo devora tudo que ele tem. Quantas pessoas você conhece assim? Quantas pessoas você sabe que não pode ter um talão de cheque, que não pode ter um limite no cartão de crédito a mais, que ele vai gastar assim de uma maneira que nunca gastou? Irmãos, não vai chegar o tempo das vacas magras, não. Nós estamos dentro dele. Existe solução? Existe. Basta você sentar e replanejar a sua vida financeira. Saber aplicar cada centavo no lugar certo. Olha, se você não tem nada que fazer na rua, não gaste sua gasolina à toa. Gasolina é caro. Deixa o carro para você usar num período que você realmente achar que é útil para você. Faça as coisas acontecerem. Olha, eu aqui na rua onde eu moro, eu vejo buzina de moto o dia todo e a noite toda de delivery entregando. Provavelmente eu imagino que a comida é pizza, é sanduíche, é não sei o que, é o sushi, é a comida japonesa. Gente, nós precisamos saber se realmente a gente precisava, porque se a gente for tentar alimentar tudo que a gente está com vontade de comer, no final do mês seu dia não vai dar para pagar nenhum delivery. Então fica a dica que na casa do sábio armazenada comida e azeite. Na casa do tolo, ele come tudo num dia só. Não pensa no dia de amanhã que pode vir uma grande fome sobre a terra. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus te ajude a organizar a sua vida nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Eu posso lhe dizer que Deus é contigo. Ajoelhe na sua casa, no seu trabalho, onde você quiser e fala, Deus me ajude. Me dê condição de arcar com todos os meus compromissos. Seja um bom administrador da sua vida financeira. Eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai estar contando o testemunho da sua vida, como você se deu bem, tá bom? Até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você acha que vai ser útil para ela. Grande beijo no seu coração. Deus abençoe.